Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vou entrevistar aqui a Vânia Ordones, da Verbo Comunicação Criativa. A Vânia é a idealizadora da empresa. Ô Vânia, boa tarde para você. Fale um pouquinho da sua empresa. Qual que é o propósito da empresa? Eu estou vendo aqui livros, é uma escola. O que é a sua empresa? Boa tarde, Fabiano. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é meu. A Verbo, como o nome diz, traz palavras. Palavras escritas, contadas, palavras musicais, né? Então, a Verbo trabalha no direcionamento da literatura, de palestras, de mentorias para quem quer desenvolver a oratória, para quem quer escrever. Então a gente lida, né? A gente trabalha exclusivamente com palavras. Ela tem a finalidade primeira de preparar os profissionais dessa área que você citou. Exatamente. Professor, palestrante. Exatamente. E o nosso foco maior são as narrativas, né? Eu sou contadora de histórias e trago ao longo, né, da minha trajetória isso nas raízes, né, que eu ouvia muitas histórias na infância e fui trazendo isso para a minha profissão, primeiro como professora e depois foi surgindo outras possibilidades de desenvolver esse trabalho, que foi se tornando a Verbo, né? A Verbo, na verdade, tem pouco tempo, mas esse trabalho eu já desenvolvo aí há quase 30 anos. Entendi. Abrindo um parênteses aí, contadora de história. Como que é? Como que funciona? Você cria uma história para contar ou não? Você tem uma história, tem de algum livro, de alguma obra e você conta para quem? Para as crianças? Não sei para quem. Como que funciona? Contação de histórias, esse termo, que na verdade é uma narrativa, né? Ela funciona de diversas formas. Eu vi o termo novo, contação. Contação de histórias. Inclusive, abrindo parêntese, Cidade das Histórias, Divinópolis recebeu esse selo e agora é uma lei já de Divinópolis, dia 20 de março, dia da Cidade das Histórias, dos contadores de histórias. O tanto que esse movimento é forte na nossa cidade. Aqui tem um catálogo que conta um pouquinho dessa história. Inicialmente, era mais a narrativa na educação, era a narrativa mais artística. Com o tempo, essa contação, essas narrativas foram ganhando novos campos. Por exemplo, o espaço corporativo. Ali eu crio a história da empresa para contar para os colaboradores, para os funcionários, numa confraternização. Então a gente escreve junto com a própria empresa e narramos essa história. É uma das formas. Outro formato são narrativas educacionais, aí direcionado à escola, à pedagogia. Tem narrativas terapêuticas, quem quer usar isso num grupo de terapia, de constelações. Então são vários movimentos em que se utiliza essa contação de histórias. Ela é mais no campo empresarial, ou eu posso contar a história de um artista famoso que eu conheci, que eu vi crescer, que eu vi fazer sucesso, isso encaixa dentro desse propósito seu? Perfeitamente. A gente trabalha essa narrativa com propósito, narrativa artística, contando a história. Por exemplo, você fala, eu quero contar a minha história, do Fabiano Caseca, para os meus colaboradores, de uma forma artística, emocional, com música. A gente cria a sua história através do que você me apresenta. Pode ser uma gravação, pode ser uma conversa. Então a gente cria aquela narrativa para ficar mais performática, mais emocional, para as pessoas entenderem a sua história além da sua marca. E pode ser a história da marca também. É normal eu ter que ser fidedigamente a história, ou eu posso fazer um meio termo, contar a minha história e dar uma ilustrada nela? Perfeitamente. Pode ser perfeitamente. Feito também. Inclusive, Fabiano, muitos escritores escrevem a própria história, mas utilizando um personagem, como se fosse uma ficção, mas às vezes é a história dele. E o contrário também acontece. Você conta a sua própria história, você pode sim dar um floreio. Dar uma floreada nela. Aí vai depender de como você quer. Porque a escrita é muito democrática. É isso que eu acho interessante quando eu faço a mentoria. Você pode escrever mas eu de tinha muitas formas. Eu gosto de escrever, eu tenho livro, mas eu gosto de escrever, mas eu tinha essa preocupação por falta de conhecimento, né?
Eu falo assim, mas se eu estou falando de mim, da minha história, eu vou ter que contar tudo certinho e tal. Mas por exemplo, se você for escrever uma biografia, uma autobiografia, aí a gente, toda vez que vai fazer uma mentoria, eu tenho que conversar com esse escritor para saber qual é a intenção, o que ele quer escrever, o que ele quer passar. Porque aí sim, não é uma biografia. Tem que ser. Aí, exatamente. Olha aqui, eu vou para o intervalo comercial aqui, mas rapidinho eu estarei de volta. Vou falar aqui de uma das empresas do Grupo GEM, a Casa Rios. A Casa Rios, uma casa centenária, 124 anos, atendendo o consumidor de Minas Gerais. Casa Rios, material de construção, móveis, eletroeletrônico, eletrodoméstico, cama, mesa, banho, matriz e algumas outras lojas em Itapecerica e no Centro-Oeste. Olha, eu voltando aqui, estou conversando, estamos falando de coisa boa aqui, de literatura, de história, de caso, de causo, tá uma maravilha aqui. Há quanto tempo você está envolvida nessa questão cultural aí? Olha, é uma pergunta assim, bem interessante, que há mais ou menos uns 35 anos. 35 Quando eu comecei a ser professora aos 18 anos, eu fui também buscando no paralelo, Caseca, esses complementos. Fazer um curso de literatura, de oratória, para trazer para a minha profissão enquanto professora. Até fiz um trava-língua aqui, você viu, né? Bom, e então nisso eu fui descobrindo outras formas também de atuação, o que se tornou uma profissão paralela. Então, mais ou menos uns 30 anos aí eu estou envolvida. Mas a Verbo existe há aproximadamente 4 anos. Bom, todo esse material que você está expondo aqui no programa é produção sua. Você produz isso profissionalmente, você comercializa, é uma fonte de renda ou você escreve amadoramente só para você? É profissionalmente e a gente comercializa sim. Tem alguns livros, por exemplo, infantis, eu escrevi esses 2. Esse aqui é um livro também para adulto, né? Esse aqui é um livro educacional, mas tem outras formas. Por exemplo, dentro da mentoria, eu posso orientar a pessoa, como o caso desse aqui, O Povo Copo, que é um livro sobre cooperativismo. Então, eu fiz a mentoria para o Hélito Espanha produzir o livro dele. E aí, ele comercializa lá em São Paulo, ele vende nas palestras, nas livrarias, na Amazon, enfim. Então, nesse caso, eu não comercializo diretamente, né? É um trabalho dele. Sim. Mas alguns livros, sim. E a empresa, a Verbo é uma empresa muito recente, então a gente não tem ainda uma gama muito grande de títulos de livros, né? Mas são livros para comercializar, sim. E você pretende continuar escrevendo? Com certeza. A literatura agradece, né? Uma pergunta que sempre deve... A minha história, que já é um pouco longa, às vezes eu tenho que contar a minha história. Então eu vou escrever um livro, uma proposta de um livro. Eu tenho que ser dedico 100% à minha história, inclusive nas vitórias e nas derrotas, ou eu posso fazer uma coisa meio que mista, ilustrativa, e onde que encaixaria isso? Você pode fazer o que você quiser na escrita. O que é legal é que a escrita é muito democrática, desde que você defina. Por exemplo, você fala, eu quero escrever a minha biografia, uma autobiografia, ou alguém escrever a sua biografia, como acontece muito, aí sim... Tem que ser fidedigno. Exatamente, né? Você está contando a sua história ali com datas, com tempo cronológico e tal. Infelizmente o meu tempo acabou, eu tenho que ir embora. Mas antes, um convite rapidinho para você aqui, para você assistir também ao sábado, 12:30, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. O programa Mundo dos Negócios é na Band Brasil, vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo inteiro, porque estamos nas redes sociais em tempo real. Nós entrevistamos as grandes empresas, nós adentramos a empresa, mostramos a fábrica, mostramos os depósitos, mostramos tudo da empresa. Mundo dos Negócios, sábado, 12:30, Band Brasil, Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.